A lição de número 4, de 26 de abril de 2026, da nossa CPAD e CGADB. Em todos os templos espalhados pelo Brasil e fora dele, estudamos o mesmo assunto, o mesmo tema. Hoje é a confirmação de uma promessa. Com isso, nós queremos deixar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. E Jesus sempre deixou a sua paz e pregou o evangelho da paz. É essa paz que nos traz o equilíbrio para resolver as questões e passar pelos problemas da vida. A lição fala da confirmação de uma promessa, quando Deus aparece para Abraão em Gênesis 17, no dia do seu aniversário. E Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou teu escudo e o teu grande galardão. Ou seja, Ele que nos protege e Ele que nos dá o galardão. Mas o nosso galardão aqui na Terra, nós não devemos andar atrás de promoção, títulos, grandeza, porque o maior galardão que o Senhor pode nos dar aqui na Terra é nos coroar de bondade e de misericórdia. A Bíblia diz que é Ele que te coroa de bondade e de misericórdia. E lá no Salmo 23, Ele também nos coroa de bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias em direção ao templo de Deus, à presença de Deus. Então Deus muda aqui o nome de Abraão quando se apresenta para ele. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Nós não vamos encontrar, não vamos chegar à perfeição aqui, só no porvir teremos a perfeição. Mas Paulo disse: quanto a mim, sei que não sou perfeito, mas esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós temos Jesus como alvo, como modelo, esquecendo das coisas que ficam para trás, nós estamos perseguindo a perfeição. Esse é o alvo do crente. Exercitar perseguindo a perfeição, porque a santificação é um exercício. Salvação é radical, mas a santificação é um exercício. O amor ao próximo, a vida devocional de piedade, leitura da Bíblia, oração, se reunir com os irmãos no templo, na qualidade de corpo de Cristo, tudo isso é um exercício de santificação. Socorrer o próximo, perdoar, amar, uma vida devocional, piedosa na presença de Deus, tudo isso é exercício de santificação que faz com que estejamos sempre perseguindo a perfeição, mesmo não conseguindo alcançá-la aqui, porque Moisés disse que a estrutura do ser humano é falha e esfarela como o pó da terra. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E Deus muda aqui, nessa aparição, nessa revelação, o nome de Abraão, que era Pai Altíssimo, agora é Pai de Nações. E Sarai, que era minha princesa ou minha senhora, agora é Mãe de Nações. Ou seja, quando somos chamados, somos vocacionados, a nossa missão e a nossa vocação é ajudar o próximo. Abraão era Pai Altíssimo,
agora será pai de nações, ou seja, servir as nações. Sara era minha princesa, agora é mãe de nações, servir as pessoas, porque a promessa que Deus fez com Abraão era a seguinte: em ti, Abraão, na sua descendência, farei benditas todas as nações. As nações receberão a bênção, a maior bênção as nações receberão pelo principal descendente seu, Abraão, que é Jesus, porque Jesus, ele é da descendência de Abraão. Então essa bênção não é bênção para uma determinada nação, não é bênção para uma determinada etnia, nem um povo, mas essa bênção para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nada tem a ver com nação, com terra, com povo, preferência de etnia, mas tem a ver com a igreja. Desculpa. Em ti, Abraão, farei benditas todas as nações, pelo principal descendente, que é Cristo. Jesus disse: Abraão exultou ao ver o meu dia, ou seja, lá quando proveu o cordeiro, Abraão viu a morte do cordeiro na cruz do Calvário, a morte de Jesus. Por isso Abraão é chamado também o pai na fé para o povo da sua época, para o povo de Israel e para a igreja também. Ele é o referencial de fé. Lá em Hebreus ele aparece como herói da fé. Pela fé, Abraão deixou a sua descendência e foi para uma terra que ele nem sabia onde era, mas Deus lhe mostraria depois. E depois da mudança desses nomes, porque nós fomos chamados para servir a igreja, servir a noiva do Cordeiro, servir o próximo, agora Pai de nações. E Deus faz aqui um pacto, uma aliança, assim como Deus fez aliança de sangue com Jesus na cruz do Calvário, com a igreja, a noiva do Cordeiro. Aqui Deus faz a aliança que chamamos de aliança da circuncisão. A circuncisão era uma aliança, um corte em círculo no prepúcio do menino com 8 dias de vida. Então esta circuncisão significa uma aliança, uma preservação de uma promessa que ocorreria em todos os filhos de Abraão. Então Abraão faz sua circuncisão, ele tinha 99 anos quando fez, e agora os seus filhos fariam a partir do 8º dia. Jesus também fez essa circuncisão no 8º dia, mas a partir da vinda de Jesus, a igreja não precisa mais fazer a circuncisão, porque a circuncisão agora é a circuncisão espiritual, que é do coração, um coração transformado, um coração cheio de paz, equilíbrio, gozo, um coração amoroso. Jesus disse: bem-aventurados que têm coração puro, porque verão a Deus. A nossa circuncisão hoje é do coração. Com o nascimento de Jesus, caiu por terra esse mandamento da circuncisão. Mas de Abraão até Jesus era um sinal do pacto, da promessa de salvação pelo seu principal descendente. No Antigo Testamento, Deus faz várias alianças com Noé, com o povo de Israel, com Abraão, mas a aliança principal, o concerto principal da promessa de salvação foi a aliança de sangue em Cristo Jesus. Essa é a aliança que fiz com o meu povo. Escreverei as minhas leis na sua mente e coração, e dos seus pecados nunca mais me lembrarei, diz o Senhor. E esta é uma aliança perpétua. Esta é uma aliança perpétua, a da igreja.